Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos que são, olha, fundamentais para a gente repensar a educação. A diferença entre só ler palavras e conseguir, de fato, entender mundos. Para começar, vamos pensar juntos numa coisa. E se alguém conseguisse ler, tintim por tintim, cada palavra que está escrita aqui, mas não entendesse absolutamente nada do significado? Parece um absurdo, né? Mas essa é a realidade de muita gente. E essa contradição, esse aparente nó na cabeça, nos leva ao que a gente pode chamar de o paradoxo da leitura. Como é que pode alguém saber ler, mas não conseguir entender o que lê? A resposta, olha, está no jeito como a gente define o que é ser alfabetizado de verdade. Para a gente entender de onde vem esse paradoxo, vale a pena voltar um pouquinho no tempo. Lá no século XIX, ser alfabetizado era visto de um jeito muito mecânico. A ideia era só ensinar a pessoa a decodificar letras e palavras, sabe? Como se a língua fosse um código secreto. O significado? Bom, o significado ficava para depois. E o que acontece? Essa herança lá de trás acaba criando um problema gigantesco e super atual. Hoje, a gente tem milhões de pessoas que, no papel, são alfabetizadas, mas que, na vida real, são analfabetas funcionais. Elas até decifram as letras, mas na hora de ler uma bula de remédio, preencher um formulário, não conseguem. É como ter a chave de um código, mas essa chave não abre a porta do conhecimento. Tá, então, como é que a gente sai dessa? A resposta começou a aparecer com mais força aqui no Brasil lá pela década de 90, quando ficou bem clara a diferença entre dois conceitos que são a chave de tudo: o código e o contexto. Olha só que interessante essa diferença. De um lado, a gente tem a alfabetização, que é o como, a parte técnica, aprender o código das letras. Do outro lado, tem o letramento, que é o porquê, a capacidade de usar essa leitura e escrita nas situações da vida real. Pensa assim, a alfabetização te dá a ferramenta. Letramento é saber o que construir com ela. E ninguém resumiu isso melhor do que a grande especialista Magda Soares. Ela disse o seguinte: o indivíduo letrado não é só quem sabe ler e escrever. É quem usa isso socialmente, quem pratica e responde ao que a sociedade pede em termos de leitura e escrita. É a leitura em ação, no mundo. Ok, então a gente já entendeu que tem a ferramenta, a tal da alfabetização. Mas por que só isso não adianta? Porque só dominar o código não é o suficiente para a gente navegar pelo mundo. Porque a vida real é bem mais complexa, né? A gente não lê tudo do mesmo jeito. O jeito de ler uma bula de remédio buscando uma informação super específica é completamente diferente do jeito que a gente lê uma carta de um amigo. Um jornal pede um tipo de leitura, um artigo científico outro. Ou seja, o contexto muda tudo. E aí, qual é a sacada, a solução prática para isso? A própria Magda Soares propôs a ideia de alfabetizar letrando, e é genial de tão simples. Em vez da criança ficar decorando sílabas soltas tipo B com A faz Bá, ela aprende o código já aplicado a palavras que fazem sentido no mundo dela, como bola, casa, o próprio nome. O aprendizado já nasce cheio de significado. Beleza, na teoria parece fazer todo sentido, né? Mas e na prática, como isso funciona de verdade, dentro de uma sala de aula de verdade? Vamos conhecer agora a história inspiradora do professor Elias Martins. O professor Martins se deparou com um problema bem sério na sala dele. Nas palavras dele, notei que alguns alunos tinham sérias dificuldades de leitura, como lentidão e pouca compreensão. Apresentavam uma leitura sofridamente insuficiente. Ele estava vendo o paradoxo da leitura bem ali na sua frente. E o diagnóstico dele foi na mosca. Os alunos estavam presos na fase silábica. Eles conseguiam juntar as letrinhas B, O, L, A, mas quando chegavam no fim, o sentido da palavra bola já tinha se perdido pelo caminho. Eles decodificavam, mas não entendiam. E a solução que ele bolou foi, olha, genial de tão simples. O projeto Melhor Leitura dele atacava o problema de frente. Primeiro, escolher textos que tivessem significado, para a leitura não ser um exercício vazio. Segundo, focar em ler a palavra inteira, para quebrar aquele vício de ficar soletrando sílaba por sílaba. Terceiro, o aluno se ouvir lendo, para ganhar consciência da própria fluidez. E por último, ter o apoio de alguém para dar segurança. Cada passo foi pensado não só para desenvolver a técnica, mas para construir a confiança. E o resultado disso tudo? Foi simplesmente transformador. Em só 2 semanas, a leitura não só melhorou de um jeito impressionante, como algo talvez ainda mais importante aconteceu.
A autoestima e a coragem daqueles alunos, nossa, floresceram. Eles pararam de se sentir incapazes e viram que sim, eles podiam dominar o mundo das palavras. Essa história do professor Martins, ela mostra uma coisa fundamental. A alfabetização não é mágica, não acontece do nada. Ela depende totalmente do papel central de quem educa, de quem ensina, pensando na compreensão de verdade. É isso, o conhecimento do professor é a ponte. É ele ou ela que vai conectar o aluno com o universo da palavra escrita, transformando um monte de letras em ideias. Não é só passar uma técnica, é ser o guia nessa jornada. E para conseguir construir essa ponte, o professor precisa ter o que a gente pode chamar de um saber plural. Vamos voltar para o professor Martins. Ele usou conhecimento linguístico para ver que o problema era silábico, o conhecimento curricular para escolher os textos certos e o conhecimento da experiência dele para criar um método que ia funcionar para aqueles alunos. E o mais importante, ele entendeu o contexto social deles, a necessidade de levantar a autoestima. Bom, e com isso a gente chega no coração de toda essa conversa. Fica muito claro que a alfabetização de verdade é uma coisa muito, mas muito mais profunda do que só decifrar umas palavras numa página. A verdadeira alfabetização, então, é essa combinação poderosa. Ela junta a técnica com o uso social. Ela não existe sem contexto, sem compreensão. E mais do que isso, ela transforma a pessoa, socialmente, culturalmente. Ela dá poder para a pessoa agir no mundo com competência. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Como pais, como educadores, como sociedade, a gente precisa se perguntar: nós estamos ensinando nossas crianças a ler palavras ou a ler o mundo? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir não só o futuro da educação, mas o futuro de todos nós.